Contemplação. Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e estamos começando mais um Contemplação, esse monólogo aqui, onde eu falo da vida, falo das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer e de algo que não aconteceu. E é isso que a gente espera. Eu espero e todo mundo espera que não aconteça uma próxima guerra. Pra ser mundial é muito difícil, vamos ser sinceros, assim. É lógico que tem muita coisa que bate com o que tá acontecendo e com as guerras mundiais, a primeira e a segunda, mas uma guerra normal no Oriente Médio, infelizmente, é uma possibilidade relativamente alta, assim. O governo do Trump, ele sempre se mostrou, né, bem mais belicoso que o governo do Obama, né? E pra ele é muito bom, né? Porque nós estamos em ano de eleição nos Estados Unidos em 2020 e isso, sem dúvida, é excelente pra campanha do Trump. E, consequentemente, né, a gente aqui no Brasil vai sofrer consequências, porque o nosso presidente, todo mundo sabe, ele lambe a bota do Trump infinitamente. Ele vai lamber pra sempre tudo que o Trump mandar, ele vai fazer. O Itamaraty mesmo já acabou de falar que vai sediar uma reunião, acabou de sair aqui na Veja, que o Itamaraty vai sediar uma reunião que o Trump vai realizar para conversar sobre essa questão, sobre esse caso. Então o Brasil tá dentro da questão Estados Unidos e Irã, tá? Hoje já é oficial. A gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente, né, tinha esperança de que o Bolsonaro ficasse calado, né? Até rolou a hashtag Bolsonaro fica calado, mas aparentemente ele só ouve os eleitores dele ou determinados grupos. Bem, de qualquer forma, antes de começar, eu quero convidá-los a tomar um golinho simples de café, que é isso que a gente faz aqui nesse podcast. Vamos tomar junto esse gole de café. Eu tô pegando aqui. Por favor, hoje comigo no 3, 2, 1. 3, 2, 1. Exatamente. Agora podemos falar sobre o fim do mundo. Bem, o que aconteceu, né? Tem muita gente que, né, não sabe exatamente o que aconteceu, então é legal se a gente conversasse e explicasse para algumas pessoas o que tá acontecendo aí no mundo. Resumindo, trocando por miúdos, rolou um bombardeio americano, o Pentágono confirmou, foram os Estados Unidos mesmo, a mando do Trump, tá? O Trump mandou que rolasse um bombardeio que matasse o Qasem Soleimani. O Soleimani, ele era chefe de uma unidade da Guarda Revolucionária Iraniana. O ataque aconteceu lá em Bagdá, no aeroporto, e ele era uma figura muito famosa, né, lá no Oriente Médio, principalmente no Irã. Ele, inclusive, tinha tudo pra ser o próximo presidente. Olha que doideira. É como se você matasse o próximo presidente do Irã. O Ayatollah, né, que é como se fosse a liderança, o chefe supremo, Ali Khamenei, ele já tá falando em retaliação, cara. Já tá falando que assim, ó, vamos nos vingar, vai dar merda, a gente vai fazer alguma coisa. No Twitter, o Khamenei, ele falou que o martírio, a frase dele, o martírio é a recompensa por seu trabalho incansável durante todos esses anos. Se Deus quiser, sua obra e seu caminho não vão parar aqui, e uma vingança implacável espera os criminosos que encheram as mãos com seu sangue e a de outros mártires. Cara, o cara falou de vingança implacável, tá ligado? Muita gente já foi pras ruas lá no Irã, já tem muita gente gritando morte América. Então, uma situação muito tensa, assim. Como eu falei no começo, falar de Terceira Guerra Mundial é muito cedo, mas falar de guerra não. Sabe, é uma possibilidade real, tanto porque o Irã não tá sozinho nessa, né? Você tem Rússia e China que provavelmente vão apoiar, né? A Rússia e a China já tem uns anos aí que estão ganhando um poder político ali sobre o Oriente Médio, exatamente por conta desses problemas, né, com os Estados Unidos. Aquela velha história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por conta dos Estados Unidos ser um país com muitos problemas nessa região, no Oriente Médio, você tem a Rússia e a China se unindo com essa galera. O bombardeio dos Estados Unidos, né, teve drone usado, né, tem drone na parada e matou pelo menos 8 pessoas, né, incluindo o Soleimani. O argumento que o Pentágono deu, cara, pra isso, falando que, explicou que esse cara era um terrorista
E que ele já faz um tempo, a palavra do Pentágono foi que ele vinha desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas americanos e membros do serviço no Iraque e em toda a região. Os Estados Unidos também falou pelo secretário de defesa, o Mark Esper. Ele falou que o assassinato de um funcionário americano terceirizado na semana passada em um ataque com um foguete contra a base de Kirkuk, atribuído por Washington a um grupo pró-Irã, significava que o jogo já tinha mudado. O que aconteceu foi que no último dia de 2019, os milicianos do Iraque invadiram a embaixada americana lá em Bagdá e o Trump acusou o Irã de estar por trás de tudo isso daí, tá ligado? E os milicianos do Iraque falaram, na verdade, que isso foi uma resposta a uma invasão que rolou no domingo passado, no dia 29, que os Estados Unidos invade a fronteira com a Síria e matou 25 combatentes da milícia do Iraque. Então, assim, foi um atacou o outro e aí o outro responde do um, então assim, ninguém sabe a causa primária dessa confusão toda. Quem é que começou a bater, né? O Irã nega, fala que não tem nada a ver com essa questão do Iraque, mas os Estados Unidos ele diz que tem certeza que o Irã tem tudo a ver sim e por isso agora matou o Soleimani. Muita gente acha que o Trump, ele fez isso por conta do impeachment, né? Que ele queria arranjar uma forma de conseguir apoio da população para ele impedir que passasse o processo de impeachment ou algo do tipo. Só que é bem provável, porque o Trump ele já tem maioria no Senado e o Senado não ia passar o impeachment, ele matando o Soleimani ou não. Infelizmente, o Trump, ele termina o mandato de 2020 e quem sabe ele até se reelege. Agora a internet tá desesperada, falando que o mundo vai acabar, que vai ter guerra nuclear, que a China e a Rússia vão apoiar o Irã, o que é bem provável, inclusive. E o Brasil vai apoiar os Estados Unidos, o que infelizmente é o que tá rolando já, né? Enfim. E também uma coisa que é muito importante que a gente entenda é que é diferente, né, gente? A Terceira Guerra Mundial não vai acontecer do nada. Precisa ter um contexto. Tudo bem que tem coisas que estão batendo com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas tem muita coisa que ainda falta. É o início de alguma coisa, né? A gente não sabe o que tá acontecendo ainda. Eu mesmo tô fazendo esse podcast, mas com uma pegada, né, jornalística, de curioso, né? Peguei vários artigos de G1, da Veja, dei uma lida. Tô trazendo a minha perspectiva como historiador também. Inclusive, vou aproveitar e falar disso, né? Tem muita diferença entre o que tá acontecendo agora e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Tem muita diferença, mas também tem muita coisa que bate. Isso que é o que dá mais medo. Porque assim, resumindo, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial vai acontecer depois de um momento de uma grande crise, que é a crise de 29, uma ascensão dos fascismos ao redor do mundo, né? Que é um governo de extrema direita. E aí, pá, Segunda Guerra Mundial. O que tá acontecendo agora? Você teve uma crise imobiliária gigantesca nos Estados Unidos em 2008. Aquela crise gerou o quê? Gerou a ascensão de vários partidos de direita, de extrema direita, alt-right, né, se você quiser chamar assim, em vários países do mundo. E pode ser que, né, aconteça uma guerra assim. Uma outra coisa que também bate com o acontecimento, no caso da Primeira Guerra Mundial, é o desequilíbrio político e econômico. Você teve, na Primeira, a Alemanha passou a produção de aço da Inglaterra, e aí depois que ela se unificou, né, e isso vai fazer com que a guerra aconteça, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda, gente, elas meio que são uma guerra só. Né, o acontecimento da Segunda Guerra Mundial tem 100% tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial. Foi meio que mal resolvida, né? O desfecho da Primeira não foi um desfecho muito agradável para alguns países, para os países que perderam, obviamente, principalmente a Alemanha, e acabaram, né, fazendo a Segunda Guerra Mundial. Então você pode enxergar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma coisa só, tá? É muito prudente de analisar desse jeito. Bem, a Rússia já demonstrou que vai apoiar sim o Irã. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ele mandou um comunicado, eu tô lendo o comunicado aqui, olha só. Com o assassinato de Soleimani como resultado do bombardeio em Bagdá, vemos um passo aventureiro que levará ao aumento da tensão em toda a região. Aí a nota continua falando assim: Soleimani se dedicou a defender os interesses nacionais do Irã. Expressamos nossas sinceras condolências ao povo iraniano. Então a Rússia demonstrou que, tipo, tá do lado dos caras, né? Ela falou assim, o cara é um herói, né? Ele se dedicou a defender os interesses nacionais do Irã. Então a Rússia já falou. E o Líbano também já falou, né? O Hezbollah, aquele movimento paramilitar, ele falou, né, que disse que o castigo para os responsáveis será a tarefa de todos os combatentes da resistência do mundo
mundo todo. O Hezbollah tá no meio, a Rússia tá no meio, provavelmente a China vai estar no meio também. Já pensou, cara? China, Rússia, Líbano, Irã, todo mundo contra os Estados Unidos, e o Brasil vai apoiar os Estados Unidos nessa empreitada aí, né, cara? Muita gente acredita que isso é só uma forma do Trump se reeleger, porque tem uma coisa que é curiosa na história, e faz sentido se você parar pra analisar de uma maneira um pouco mais sociológica. Nenhum presidente dos Estados Unidos perdeu uma reeleição quando ele declarou uma guerra. Tem uma lista que eu tô lendo aqui, ó. O James Madison, na guerra de 1812, ele declara guerra e ele é reeleito. Depois o Abraham Lincoln, né, na Guerra Civil, ele é reeleito em 1864. Depois o Woodrow Wilson, na Primeira Guerra Mundial, ele foi reeleito. O Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. O Lyndon Johnson na Guerra do Vietnã. O Nixon também na Guerra do Vietnã. E, né, por último, mais recente, o Bush na Guerra do Afeganistão também foi reeleito. Mas também é importante lembrar que o Irã, ele descobriu 50 bilhões, uma reserva de mais de 50 bilhões de petróleo no ano passado, em 2019. Então pode ser sim uma questão econômica, pode ser sim uma questão política, né? A reeleição do Trump, podem ser várias coisas. A parte triste é que a gente tem um presidente que vai apoiar essa galera. O Bernie Sanders, eu gosto muito desse cara, aquele candidato à presidência, que se Deus quiser ele vence lá nos Estados Unidos. Ele postou o seguinte, ele falou assim: precisamos fazer mais que simplesmente impedir a guerra contra o Irã. Precisamos nos comprometer a acabar com a presença militar nos Estados Unidos no Oriente Médio urgentemente. Precisamos parar de nos envolver com a intervenção no Iêmen e precisamos trazer nossos soldados de volta ao Afeganistão. Cara, quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim, cara, como é que as pessoas elegem o Trump e não elegeram o Bernie Sanders? Só que na hora que eu pensei nisso, eu falei, ah tá, o Brasil. Aí, o Brasil também passou por algo muito parecido, né? A eleição do Bolsonaro lembra muito com a eleição do Trump nos Estados Unidos. A gente vive uma época muito triste, tá, galera? Uma época que a gente tem que esperar sim que o pior aconteça, porque parece que vai acontecer o pior. Eu não acho que seja uma terceira guerra mundial, mas eu acho que seja uma guerra, muita gente inocente vai sim morrer, infelizmente. E como já morreu, né, esse atentado dos Estados Unidos matou 8 pessoas, as coisas tendem a piorar, infelizmente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Infelizmente não tem como eu trazer informações muito novas, porque acabou de acontecer. Mas assim que tiver alguma informação bem relevante, eu volto aqui falar um pouco mais sobre o acontecido. Nos vemos qualquer dia desse. Eu vou postando esse podcast sem nenhuma noção de tempo, postando quando dá, tá bom? Nos vemos no próximo Contemplação. Valeu, pessoal!